Dom João VI e Dom Pedro terem como é que se diz? Não é aprovado, é jurado a Constituição em 26 de fevereiro de 21 e depois voltou atrás para a independência, né? Essa Constituição que estava sendo feita deixava os dois países unidos, né? A partir dessas duas sequências discursivas, entendemos que a permanência do Brasil como colônia de Portugal sempre foi um ponto de conflito tanto na Revolução Liberal como na Contra-Revolução de 23. Em nenhum dos dois momentos, os lusitanos desejavam o rompimento com a colônia por motivos econômicos, uma vez que podiam usufruir das riquezas além-mar. Isto é, queriam a permanência do Brasil no Reino Unido e a corte em Lisboa, deixando assim de ser a colônia da colônia. Essa ideia de retomada do Brasil à força também está marcada na trombeta, no número 5, no próximo, né? Que questiona o rei Dom João VI sobre a nova expedição para o Brasil. A proposta é retomar a Bahia e manter o domínio político e comercial sobre a ex-colônia. Então, na sequência, fala ali sobre está marcado, o Brasil está hoje, se acha, não pode abraçar outra causa que não seja sua independência. Pense bem o governo sobre o passo que vai dar, porque ele é decisivo a se meter no Brasil ou perdê-lo para sempre. Embora o envio de uma expedição para tomar parte do Brasil seja questionado pelo editor do periódico, discursivamente entendemos que esse dizer sobre a independência marca a voz do colonizador europeu sobre a colônia americana, ou seja, há uma memória que produz sentido de pertencimento ao Brasil em relação a Portugal, das antigas navegações e da exploração da riqueza brasileira feita por europeus e que, mesmo depois da independência, há necessidade de manter algum elo entre as duas nações. Discursivamente, entendemos que o jornal Trombeta, ao questionar a expedição para a Bahia ou mesmo a independência, traz o sentido de reino para Portugal e de colônia para o Brasil, como sendo somente essa posição política possível. A questão da separação política e econômica entre Brasil e Portugal também foi retratada na Navalha de Figueiró. Pode passar, por favor. O outro também. A Navalha de Figueiró teve 3 edições e a partir de 26 de julho de 1821. Está quase? Eu ia por aqui, 5 minutos. O periódico começou, nas páginas do periódico antiliberal, o povo brasileiro é retratado como selvagem e sem condições de pertencer a uma nação, como se poder ver na carta interessada à corte, intitulada, aos deputados da corte do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Essa carta foi publicada na primeira edição do A Trombeta, assinada por Carneiro, que se denominava um português ortodoxo, dos princípios da verdadeira liberdade civil. Eu marquei ali. Podemos observar no jornal A Navalha um processo de repetição em que coloca em suspenso a independência brasileira e como o brasileiro é reconhecido por portugueses, conforme as sequências discursivas, ameaçando a existência de maior parte de sua monarquia com a ilusível conjectura de regenerar povos ainda na primeira idade de barbarismo, povos destituídos de todas as ideias de verdadeiro bem da liberdade civil, ignorantes de um benefício que podem apreciar sem saber dar o peso de seu valor. Pode passar. Nesses dizeres, o brasileiro é reconhecido como um povo bárbaro, que não tem condição de ser livre, porque não entende o que é liberdade. Esses dizeres retomam a carta sobre a história da província de Santa Cruz de Pedro Magalhães Gândavo, escrita por volta de 1570 sobre os índios, descrevendo-os como desumanos, cruéis, sendo vistos como bárbaros e violentos. Nessa carta também, o Gândavo fala que os índios não poderiam ser, só poderiam ser bárbaros porque não tinham no alfabeto dele a letra F, a letra L e a letra R. A letra F é fé, a letra R é rei e a letra L é leis. Então, eles não tinham nem leis, nem religião e nem um rei. O que, na verdade, tinham, né? Cada um era uma outra cultura, né? Que eles não conseguiam interpretar isso.
Compreendemos que há um processo de repetição de sentidos sobre o brasileiro desde a sua descoberta. Discursivamente, entendemos a repetição como um efeito de série, que regulariza determinados sentidos, fazendo parecer natural. Ao produzir essa ordem de repetibilidade nos jornais do século XIX, a memória que os periódicos produzem sobre os habitantes da colônia brasileira é de barbárie, e, portanto, não teriam condições de se constituírem como nação, por isso questionavam a separação de Portugal. Portanto, podemos ver que a discussão sobre a independência do Brasil foi debatida em diversos periódicos, tanto em Portugal como no Brasil. Para essa pesquisa nós tivemos em dois apenas, que é os lusitanos, que estavam alinhados à monarquia e ao absolutismo, contrários ao regime liberal. Nesses dois periódicos, a Trombeta e a Navalha, podemos observar que o sentido de Reino Unido estava colado no sentido de exploração econômica e dominação política de Portugal sobre o Brasil, e que, por isso, deveriam permanecer em uma só nação. Eu continuo olhando outros jornais, estou olhando a Campeão Português, estou olhando o Astro de Lusitana, vários outros jornais, para tentar. Isso aqui é uma pesquisa bem preliminar aí. Obrigada. E aí o meu contato, se alguém precisar. Fechou, tá? Obrigado também para a professora Giovana Flores por ter cumprido o tempo. Vamos então passar à segunda comunicação. Depois, no final, haverá um período para debate. Passar a palavra ao professor Mestre Gustavo Santos Fernandes. Não, sim, não, esse é o meu. A comunicação intitula-se Análise do conteúdo e mídia nas veredas da identidade e alma marinhense. Se quer continuar aqui com os discursos e a identidade e os sentidos dos discursos. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer o acolhimento do professor Jorge e da Universidade Fernando Pessoa. Confesso que estou um pouco nervoso, mas vamos dar continuidade. Essa minha pesquisa faz parte da minha tese de doutoramento. É uma pesquisa local que fala um pouco sobre a cultura e a identidade de uma cidade muito pequena do estado do Rio Grande do Norte, chamada Ilhamarinho. Só para contextualizar, para que vocês entendam. Eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente, eu vou dividir ela mesmo entre metodologia, o referencial teórico, a problemática, para vocês entenderem um pouquinho como é que foi construída essa pesquisa. É apenas uma parte, né, um elemento que está sendo analisado para essa tese de doutoramento. É intitulado Análise de Conteúdo e Mídia, né, nas veredas da identidade ilhamarense, né. Esse meu doutorado tem como orientação o professor Jorge e como professora co-orientadora a professora doutora Valquíria da UFRN. Conhecem a professora? Ah, sua co-orientadora também, professora Valquíria? Bom, na verdade, certo, vamos lá. Eu trabalho nessa área, na abordagem filosófica ligada aos estudos culturais, né? Meu objeto teórico é a identidade cultural. Eu trabalho com Stuart Hall e outros autores, mas minha referência base realmente é Stuart Hall. E meu objeto de estudo empírico é o discurso midiático do cartaz produzido no contexto da campanha Ser Ilhamarense e Ter Identidade, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês esse cartaz. Então, eu faço análise desse discurso midiático, desse cartaz que foi produzido pela prefeitura. Aí a problemática é a seguinte: a questão problema ocupou-se em identificar como se dão os processos de identidade com a cultura ilhamarense no que se refere ao cartaz da campanha Ser Ilhamarense e Ter Identidade, tendo por parâmetro o padrão identitário criado e sustentado e popularizado através desse cartaz. Então essa seria minha questão problema e onde vai partir minha pesquisa. Minha angústia vem dessa pergunta. Bom, meu objetivo geral, vamos lá, é analisar um desses materiais que foi produzido na campanha, no caso é o cartaz que eu vou apresentar mais na frente, que visam a edificação da identidade cultural ilhamarense no contexto da campanha Ser Ilhamarense e Ter Identidade.
O cartaz, que em suas margens é constituído por 96 fotos do município de Elmarinho, traz no centro 4 ilustrações e o enunciado "Se Elmarinhense é ter identidade", e logo abaixo um trecho do hino do município: "Salve, salve, o teu nome tão forte que é espelho do nosso valor, de um feliz Rio Grande do Norte, triunfante em trabalho e amor". Bom, esse aí é o cartaz, certo? Ele é formado por 100 imagens, né? 4 imagens centrais e 96 imagens que ficam às margens, né? E tem o título central, que seria "Se Elmarinhense é ter identidade", e um títulozinho, um subtítulo abaixo, que é um trecho do hino do município. Então é esse o cartaz em análise, que foi um cartaz que foi produzido pela prefeitura do município. Essa parte é a parte central do cartaz, né? E como propósito pretende relacionar a parte icônica com os enunciados. Assim, procura-se observar como esse cartaz, constituído a partir de olhares fotográficos de artistas locais, demonstra a imagem que a sociedade elmariense tem de si, quais seus signos, símbolos culturais e a sua identidade, e qual a representação que ali é feita. Todas essas imagens que estão no cartaz são de fotógrafos locais. Então, é o que aquelas pessoas daquela cidade ali, como elas enxergam o município. Certo? Como referencial teórico, né, como objeto teórico, para poder fazer a análise do objeto empírico, que seria esse discurso midiático produzido pelo cartaz, eu utilizo o Stuart Hall, Tomás Tadeu da Silva, Catherine, como é que fala esse nome? Woodward. E Canclini. Né? São para discutir exatamente termos como identidade cultural, identidade de diferença e representação. E, por outro lado, a história do município e seus costumes locais são discutidos por Fernandes, que no caso sou eu, que faço a discussão, porque lá no município não tem nenhum referencial teórico, nunca nenhum livro foi publicado, a não ser o meu livro. Então, assim, eu venho fazendo a reconstrução histórica do município. Então, quando eu falo sobre a história, eu venho me citando, né, ao longo da tese. Bom, como metodologia, é uma abordagem, ela é uma pesquisa qualitativa. Até então, eu não tenho trabalhado com dados quantitativos, né, mas ontem, numa conversa com o professor Jorge, a gente vai passar a trabalhar também com os dados quantitativos. Né? Mas, inicialmente, para essa pesquisa, só trabalhei mesmo com a pesquisa qualitativa. É uma pesquisa exploratória e descritiva, até descritiva porque eu vou descrever características, né, do município ligadas à questão cultural. Os procedimentos técnicos utilizados é o bibliográfico, documental, o etnográfico, análise de conteúdo e o método histórico. A documentação indireta é a pesquisa de campo, o contato diário que eu tenho com a população. Eu tenho feito uma pesquisa etnográfica, e essa ideia de conversa, de dialogar com a população, já partiu exatamente de uma pequena análise em relação às imagens dentro do cartaz. Né? O Wilson Correia, que ele tem um livro que trabalha com análise, um capítulo, na verdade, no livro de comunicação, que ele trabalha com análise de conteúdo, ele já falava, né, que é necessário que a gente entenda um pouco do contexto para a gente poder fazer essas análises. Então, eu fui conversar com a população até mesmo para tentar compreender essa questão da identidade, o que é que está sendo transmitido aqui no cartaz, mas também para poder fazer essa reconstrução histórica. Esse cartaz, ele meio que me deu um norte para que eu pudesse fazer a reconstrução da história do município, porque ali eu consegui ver os elementos que a população realmente enxerga, que pertencem à história imaterial da cidade. Então, eu trabalhei com a entrevista despadronizada, focalizada e com a história de vida, e com a documentação indireta, com a pesquisa documental em arquivos públicos e privados. Os tipos de documentos são escritos, iconografias, fotografias, objetos, vestuários e folclore. Na verdade, tudo que eu encontro em Elmarinho eu tenho aproveitado. Como a questão da informação, a escassez ela é muito grande, não existe, na verdade, informação, não tem nada documentado, então eu tenho tido muita dificuldade. Toda a documentação surgiu a partir das minhas pesquisas. Então, o que eu venho pesquisando é o que tem realmente de registro. Né? Até mesmo na internet é muito escasso, é muito pouco. Acho que a partir do ano de 2012 é que começaram a surgir algumas publicações referentes ao município.
Na pesquisa bibliográfica, trabalhando com a imprensa escrita, os meios audiovisuais e material cartográfico. E publicações de livros, artigos, monografias, dissertações e teses, que eu tenho procurado. Teses não tem nenhuma, pretendo a minha ser a primeira, mas aí no caso de teses ligadas a referencial teórico e tal, mas sobre o município mesmo, objeto empírico, não temos nada. E dissertação, nós temos uma dissertação que fala sobre uma escola do município, mas também é uma coisa que foge aquilo que eu estou pesquisando. E análise e interpretação dos dados e análise de conteúdo, qualitativo e interpretativo. Aí, o que acontece? Eu vou dividir essa pesquisa em 3 momentos. No primeiro momento, para realizar essa pesquisa e alcançar o objetivo que se propõe a pesquisa, foi dividido em 3 momentos. No primeiro momento, realizamos um levantamento bibliográfico, bem como uma busca na internet de trabalhos acadêmicos e outros meios, a fim de ampliar o conhecimento sobre a temática, o objeto teórico. Então, a partir dessa ideia de conhecer primeiro o meu objeto teórico, para depois partir para a análise. Conhecer bem os conceitos, como o professor, o reitor falou, definir bem essa questão dos conceitos, do que seria identidade cultural, o que é diferença, o que é representação, para que eu pudesse compreender bem o que estava no cartaz. No segundo momento, o foco da pesquisa consiste no método histórico e etnográfico para a obtenção dos dados. Fizemos a opção pelas seguintes técnicas de pesquisa: a entrevista despadronizada, na modalidade entrevista focalizada, história de vida e consulta de documentos. Durante essa fase da pesquisa, o locus da investigação desta pesquisa foi constituído pelo município de Elmo Marinho, que fica na região agreste do estado do Rio Grande do Norte, a 54 quilômetros da capital. Após a obtenção dos dados, optamos pela análise de conteúdo do material aprendido nas entrevistas e documentos consultados. E no terceiro momento foi analisado o discurso midiático da campanha, se a marense tem identidade, utilizando a análise de conteúdo como procedimento para descrever e interpretar a parte icônica com os enunciados. Bom, em relação à discussão teórica, vamos aqui. 5 minutos. Certo, vou dar uma adiantada. Então, vamos lá. Então, em relação à discussão teórica, eu trabalhei com os conceitos de identidade a partir de Hall, com os conceitos de diferença de Tomás Tadeu Silva. Uma coisa interessante para discutir é que Tomás Tadeu Silva ele coloca que para surgir identidade é necessário que haja uma negação, né? Que primeiro surge a diferença para poder surgir a identidade. E eu comecei a trabalhar um pouco, fui vislumbrando um pouco na minha pesquisa com base nesses conceitos. Pode passar. Também percepção teórica. Autores como Hall, Silva e Canclines não compreendem a identidade como sendo fixa, que é uma questão bem interessante. Os deslocamentos e os cruzamentos de fronteira e a hibridização discutida por Canclines são fatores essenciais na formação dessas novas identidades. A cidade de El Marinho ela exatamente se encaixa dentro desse conceito. De uma identidade híbrida. Ela não é mais uma identidade fixa, fechada, tradicional, como era discutida antigamente. Hoje, com esse processo de globalização, né, isso facilita com que as identidades elas se tornem híbridas. E El Marinho ela está incluída dentro disso. Bom, então, na análise do cartaz, vamos lá para a análise. No cartaz, vemos 100 pequenos quadros de fotografias, cada um com elemento que se remete às raízes do município. A fotografia é resultado de um jogo de expressão e conteúdo que envolve necessariamente 3 componentes. O autor, que é aquele que tira a foto, né, os personagens que estão nas imagens, né, e o leitor, aquele que faz a leitura da imagem. As frases destacadas têm como intuito gerar uma reflexão aos cidadãos de El Marinho sobre sua identidade cultural. Elas tentam, através do discurso, induzir o elmariense a ter e crer a necessidade de possuir uma identidade. As imagens distribuídas por todo o cartaz reforçam a mensagem e corroboram com o município e o cidadão elmariense, e corroboram que o município e o cidadão elmariense possuem elementos culturais sugêneros particular. Né? Porque essa campanha da prefeitura parte da ideia de que eles não se sentem pertencentes à cidade, eles não se reconhecem. Quando se pergunta o que é ser elmariense, então eles não se identificam. O máximo que eles falavam, Elmarinho é a cidade do abacaxi, que é uma produção econômica muito forte no município. Mas o município não fica preso apenas a essa ideia de que eu sou um produtor de abacaxi. Né? Então, aí a gente consegue, nesse cartaz, perceber outros elementos da identidade cultural do município. Nota-se o encontro do antigo com o novo. Na parte central do cartaz, existem 4 imagens
Essas 4 imagens, 2 representam o antigo e 2 representam a imagem do novo. Nós temos um menino fantasiado de índio, que representa a questão da juventude, do novo. Nós temos a imagem da cidade do ano de 2005, que já representa o velho, o antigo. Nós temos a imagem de um senhor que foi um dos fundadores do partido do PT e foi representante da ONU, que é um homem hoje em dia completamente esquecido pela sociedade, e ele representa exatamente o antigo. E temos a representação do doce do abacaxi, que é uma coisa um tanto quanto que recente no município. A produção do abacaxi ela é recente no município. Então, tem esse contraponto do novo com o antigo. Ainda no cartaz, as 4 fotos centrais, as quais 2 retratam o antigo e o marinho, e outras 2 que representam acontecimentos atuais. As imagens que se apresentam no cartaz representam também a identificação dos indivíduos com o rural e com o campo. É muito forte, o município é 87% rural. Já o enunciado se a amarense tem identidade, associa a ideia de que todo cidadão amarense é dotado de identidade. Né? Nessa frase ele tenta dizer isso, que para você ser amariense, você precisa ser dotado de identidade. É uma forma de fortalecer isso, para conscientizar as pessoas do município. Nota-se o jogo de significados trazidos pelos verbos ser e ter. Né? O ser denota atributos essenciais que o amariense ele precisa ter. E já o verbo ter indica possuir algo, poder dispor de conservar, que é o algo imaterial, que é a identidade. E abaixo das 4 imagens centrais segue um trecho que é o hino do município, e na verdade é uma forma de demonstrar o orgulho. Ele é secundário, serve mais para fortalecer a frase inicial. O 9, observa-se que o cartaz instituído a partir dos olhares fotográficos de artistas locais demonstra a imagem que a sociedade tem de si, quais os seus signos e símbolos culturais, qual a sua contribuição, a sua identidade e qual a representação que é feita da e pela sociedade. Em outras palavras, demonstra como a sociedade se autodefine por ter sido retirado por fotógrafos locais, como é que eles se veem dentro dessa da sociedade e se representa para ela mesma e para os demais. E, por último, tem uma coisa que é interessante, é que o cartaz ele foge completamente dos padrões da história tradicional. Né? Ele vem com a visão da nova história, né? Da história vista de baixo para cima, né? Trazida pela Escola dos Análises na França. Então, no cartaz a gente consegue observar elementos, personagens que são marginalizados pela sociedade. Por exemplo, no cartaz existe, o nome deles é Camundo e Avanildo. Eles são 2 pessoas com problemas. É que eles são marginalizados pela sociedade, têm problemas, são taxados como doidos, né? Mas que eles foram lembrados, e isso é bem interessante porque traz exatamente essa perspectiva da história vista de baixo para cima. E eu acho que é algo que é bem interessante. Eles fogem completamente essa ideia de trabalhar com os grandes personagens, que no caso os grandes personagens no município seriam os políticos, os prefeitos, os vereadores, e o cartaz ele foge completamente isso. Obrigado, Gustavo. Agradeço que cumpra o tempo, que é para depois podermos ter um período de debate, para podermos almoçar e regressar um pouquinho antes das 2 para o segundo painel de comunicações da parte da tarde, e haverá 2 painéis seguidos. Muito bem. Agora a professora doutora Maria Zaco Luís Veiga, que ainda também nestas questões da identidade, mas aplicada ao campo dos jornalistas e em concreto dos fotojornalistas, nos lança uma pergunta que já fez na sua tese de doutoramento. Os fotojornalistas fazem parte de uma tribo transnacional? Tenha as respostas à Clis, 15 minutinhos, por favor. Então, primeiro eu quero agradecer ao professor Jorge Pedro. É uma alegria voltar à casa, né, que me acolheu em 2011, quando escrevemos uma carta, né, ao Dr. Salvato, para que me acolhesse num doutoramento num novo formato, e que acabou, né, resultando nesse formato que a gente tem hoje. E é muito bom estar aqui de volta. Obrigada, Jorge Pedro. É um prazer ter-vos todos aí. Bem, então eu trago aqui uma parte dessa minha tese de doutorado, que foi defendida em 2013. Trago uma parte dela que ainda é atual.
Fui orientanda do professor Jorge Pedro e co-orientanda da professora Maria Alva Barbosa. Pode passar, por favor. Nesse trabalho aqui, eu especificamente, né, tento responder a questão de se os jornalistas fazem parte de uma tribo transnacional, tomando como base o que o professor Traquina fala, né, dos jornalistas fazendo parte de uma tribo transnacional. Né? Pode passar, por favor. Eu trabalhei com 2 jornais, um jornal brasileiro, a Gazeta do Povo, de Curitiba, e o Jornal de Notícias aqui do Porto. São 2 jornais que eram muito parecidos, né, em sua constituição, no formato, como os jornalistas naquela época trabalhavam, como que eles se constituíam, enfim. Então, por conta disso, eu trabalhei com os 2 jornais. Por favor. Mas eu parto da ideia de que a fotografia ela é a escolha de um único sujeito. Né? O ato fotográfico é um ato muito solitário. Está lá o fotojornalista com a câmera fotográfica, sozinho, único, naquele instante, e é ele que decide, né, o que vai fazer. Então eu parto dessa questão, né, de que é a decisão de um único sujeito que está imerso em um sistema, e é aí que eu vou então entender um pouquinho como que se dá esse sistema. Por favor. E é claro que a fotografia, quando ela se coloca no jornal, ela vai também, né, estar à deriva daquilo que os leitores fazem dela. Né? Então eu leio uma imagem diferente de cada um de vocês que estão aqui nessa sala. Né? Todos nós lemos as imagens a partir da nossa perspectiva. E no jornalismo, quando ela está no suporte jornalístico, ela ainda vem carregada de uma porção de elementos que faz com que a gente ache que ela é verdade, né? E ela é um recorte dessa verdade. Pode passar, por favor. Então, primeiro eu procurei entender quem são os fotojornalistas. São esses sujeitos aí, né, que correm alguns riscos. Pode passar, por favor. E tentando entender se eles seguem uma mesma receita, né, com os mesmos ingredientes. Quer dizer, nós temos, por isso chama Receituário Fotográfico a minha tese. A pesquisa, então, ela buscou elucidar essa ideia da existência de um padrão nos processos e procedimentos praticados pelos fotojornalistas que moldariam a fotografia jornalística. Pode passar, por favor. Então, como objetivo principal, eu tentei compreender se eles fazem parte dessa tribo fotojornalística transnacional, e para isso eu comparei valores, práticas profissionais, conteúdos produzidos, eu identifiquei os valores noticiosos dos fotojornalistas de cada um dos jornais, e eu discuti as diferenças e semelhanças das fotografias publicadas nesses 2 jornais. Por favor. Com metodologia, eu tive uma observação participante nos 2 jornais, então eu fiquei nos jornais por 20 dias em cada um deles, observando então a rotina de trabalho, as transformações em função das novas tecnologias. Era um momento bem importante, né? Em 2011, 2012, quando se deu essa pesquisa, era um momento de transição dos 2 jornais, vou falar um pouquinho mais adiante, as condições de trabalho e a infraestrutura dos jornais. Depois também entrevistas pessoais semi-estruturadas e abertas, e uma análise de conteúdo que eu fiz escolha por padrões, né, desses nos dois jornais. Então um dos meus capítulos chamou-se Luz sobre a Luz por dentro das redações. Então eu entrevistei 10 fotojornalistas do Jornal de Notícias e 12 fotojornalistas da Gazeta do Povo. Em alguns momentos vocês vão ver algumas aspas, né, falas desses jornalistas, sempre identificados por números. Então um cuidado que eu tive foi não identificá-los por nome, mas por números, para que eles pudessem ficar bem à vontade. Então essa era uma condição, né? Sempre que eu chegava à redação para conversar com eles, eu dizia, olha, vocês não serão identificados, obviamente que o meu orientador sabia, né? E que a gente tem todo um padrão para fazer esse tipo de análise, mas eles sempre são identificados por números aqui. Então é JN1, quer dizer, é o jornalista do Jornal de Notícias, né, número 1 que eu entrevistei, GP12, o jornalista da Gazeta do Povo, né? As perguntas, então, tinham 2 questionários, questões abertas e questões mistas. Pode passar, por favor. Então, eu trabalhei com o modelo teórico da teoria da notícia jornalística do Jorge Pedro, os elementos que caracterizam a tribo jornalística do Traquina e também com o conceito de hábitos do Bourdieu.
alguns resultados, então, que acho que é o que vai ser interessante, né, para a gente ver. Eu percebi nas nossas conversas que alguns elementos eram importantes. E eu pensei esses elementos para trazer para vocês, tá? Então, por exemplo, a questão de preconceito e remuneração. Tomando como base a minha vida como fotojornalista, né, eu trabalhei na Gazeta do Povo, fui uma das primeiras repórteres fotográficas, foi a primeira, na verdade, repórter fotográfica contratada na Gazeta do Povo, e formada, né, como jornalista. Eu percebia que os meus colegas fotojornalistas, eles tinham uma certa vergonha, eles se sentiam menores do que os repórteres de texto. E tomando como base isso, algumas das minhas perguntas buscavam entender isso nos dois países, né? Sobre o preconceito e a remuneração. Isso surgiu muito, né? Então, tanto dos dois jornais, eles concordam que há preconceito contra os repórteres fotográficos na redação. Eles percebem que eles são menores a partir do olhar do repórter de texto. Então, o repórter de texto se acha melhor, né? Ou com mais conhecimento do que o repórter fotográfico, né? Então eles sentem isso, tá? E que o trabalho do repórter fotográfico deveria ser mais bem remunerado que o do repórter de texto. E isso não acontece não acontecia na época nas duas redações, né? Eles entravam sim com o mesmo piso, mas a progressão ela não se dava, muito obrigada, não se dava igualmente nos dois, entre os repórteres de texto e os repórteres fotográficos, tá? E ali, então, eu tenho duas falas, né, deles. Então, o jornalista do Jornal de Notícias diz: não sei se é preconceito, mas sinto que alguns dos senhores jornalistas se acham melhores do que nós, mas isso acontece em todas as profissões, né? E aí é interessante porque ele fala, né, alguns dos senhores jornalistas, ele nos coloca como senhor jornalista, né? E da Gazeta do Povo, o trabalho do repórter de texto é mais perto do burocrático, dentro da redação, com o telefone em mãos, sem o perigo de levar um tiro que te levem para que te levem a câmera, né? Que é um pouco da realidade daí do Brasil, né? Embora Curitiba não seja uma cidade tão violenta quanto outras do Brasil, mas é uma realidade e eles se sentem mesmo em perigo, e a gente tem vários casos, né, de repórteres fotográficos que perderam o seu equipamento, né, por conta dos riscos que correm. Então, por isso, eles acham que o trabalho deveria ser mais bem remunerado do que o repórter de texto, que fica só dentro da redação, né, segundo ele, como serviço burocrático. Quando eu tratei das questões de sensibilidade, intuição, eu trouxe duas falas, ambas do Jornal de Notícias, e que eu achei bastante interessante. Então, o mais pequeno detalhe pode ser o mais importante. É preciso seguir a intuição e tentar perceber o que não está lá, que é a função do repórter fotográfico. E o outro que diz, né, há que se perceber que aquele que está na nossa frente é o dono da história. A maneira como ele nos oferece a história é que vai fazer a diferença. Então, isso um pouco falando sobre como a percepção deles com relação à história que eles contam, né, a partir das suas imagens. Por favor, pode ir à frente? No momento da pesquisa, os dois jornais estavam transformando o seu departamento fotográfico em agência. Então, não mais eles faziam só as fotografias para aquele jornal, mas para jornais que estavam linkados ao jornal principal, né? E isso causou uma certa confusão, né? Principalmente nos jornalistas do Jornal de Notícias. Trouxe aqui então uma fala do Jornal de Notícias, que é no campo... Estamos acompanhando a evolução e isso é bom, do Jornal de Notícias. E aqueles que percebem uma desvalorização do trabalho individual. Então, um deles diz, eu já não faço mais parte, eu acho que está aí, né? Já não faço mais parte do jornal pelo qual trabalhei mais de 40 anos. Né? Então, quer dizer, ele se sente já fora do jornal, embora ele continue sendo contratado, está lá escrito no seu, né, crachá, Jornal de Notícias, ele acha que ele já se sente ele se sente excluído desse jornal porque ele faz parte de outro formato de apresentação. Pode passar à frente. Quanto aos dispositivos tecnológicos, esse é um momento também importante para os dois jornais, porque eles passam a ter que levar o seu laptop, né, o seu portátil, junto com o seu equipamento.
No Jornal de Notícias foi um momento bem impactante, porque eles chegavam na redação, cada um tinha o seu computador de mesa, e onde eles faziam a edição do seu material, tinha todo o material lá, seu histórico dentro daqueles computadores. E o jornal já vinha avisando há algum tempo, né, que dali determinados meses iria retirar aqueles computadores. E eles iam trabalhar somente com o seu portátil, né, que era o portátil que eles já levavam. E alguns jornalistas não acreditavam nisso, né? Então eles estavam correndo naquele momento para tirar, porque realmente os computadores de mesa já iam deixar de existir dentro do espaço dos fotojornalistas, e eles iam trabalhar só com o seu computador de mesa. Para os jornalistas brasileiros, isso era uma vantagem, né? Trabalhar com o seu próprio laptop. Quer dizer, então eles, a partir do momento, tem um que fala, interessante, porque a bolsa começou a diminuir, né, de peso com o aparato tecnológico, então começou a se levar equipamento mais leve, né? Mas depois ela começa a aumentar de peso de novo, porque o laptop vem para dentro, sim. Vem para dentro do... Já? Tá bem. Enfim, então o dispositivo tecnológico ele acaba sendo um momento também bem importante para esses fotojornalistas. Pode passar, por favor. E a estrutura narrativa? Então, é uma compreensão da sociedade e da realidade, há uma observação constante que esses fotojornalistas fazem e a capacidade de perceber os elementos simbólicos que estão no local do acontecimento que geram um significado. Pode ir à frente. Também é uma vontade de mudar as situações de injustiça e indiferença social em ambos os jornais e cumprir o papel do fotojornalista de denunciar, esclarecer a população. Então, esses são pontos em comum. Pode ir à frente. Quando eu vou para a página do jornal, pode ir à frente, por favor, eu vejo lá, então, no período analisado de 10 a 24 de julho de 2010 no Jornal de Notícias e de 12 a 25 de junho de 2011 na Gazeta do Povo, foram publicadas 935 fotografias no JN e 1053 na Gazeta. 378 de fotojornalistas do jornal, no caso do JN, e 356 da Gazeta do Povo. Um ponto interessante aqui é que 4 da Gazeta do Povo sem crédito e 141 sem créditos no Jornal de Notícias. Pode passar, por favor. Nessa análise, então, eu fiz uma escolha técnica, né, das fotografias que mais apareciam. O Jornal de Notícias, a técnica mais utilizada era pequena profundidade de campo, isso quer dizer, quando a fotografia ela tem poucos planos nítidos no retângulo fotográfico, e a Gazeta do Povo, ao contrário, grande profundidade de campo, muitos planos nítidos no campo fotográfico. A escolha de composição da Gazeta do Jornal de Notícias era o quadro dentro do quadro. Eu já vou mostrar um exemplo, e na Gazeta do Povo a regra dos terços. E a abordagem no JN era muito mais do tribunal, do trânsito, e na Gazeta do Povo retratos em grupos. Então eu analisei 29 fotografias de cada um dos jornais. Pode ir à frente. Aqui o conjunto de imagens da Gazeta do Povo, pode passar, e aqui do Jornal de Notícias as imagens analisadas. Pode ir à frente. O conjunto, então, fotográfico da Gazeta do Povo, em geral, é esse tipo de imagem, que é uma personificação e centralizadora, tá? Pode ir à frente. Os retratos são retratos montados, então sempre as pessoas estão olhando para a câmera, elas estão sempre interagindo com a câmera, elas sabem que estão sendo fotografadas, o que é diferente do Jornal de Notícias. Aqui uma fotografia do Jornal de Notícias de duplo quadro, quer dizer, eu tenho uma imagem compondo, né, praticamente uma imagem compondo o lado esquerdo do quadro e uma outra imagem, e posso dividi-las, e elas têm dois significados diferentes. Isso é muito utilizado no Jornal de Notícias. Pode ir à frente, por favor. Então, nos conjuntos fotográficos, eu penso que o Jornal de Notícias ele tem uma imagem memorável, né? É aquilo que é o que eu chamo ali, né? Um pedaço do presente já passado para o futuro, enquanto que na Gazeta do Povo, pode passar, por favor, ele tem um conjunto de imagens quase futuristas, né? Deu. Isso. Estou finalizando, tá? Ele não retrata parte do real, mas ele amplifica o real.
pode ir em frente. Na discussão dos resultados. Então, na Gazeta, nos dois jornais valorizam os temas regionais, né? O JN é o ângulo de olhar mais próximo de pessoas e na Gazeta do Povo essa ótica aí que é distante, tá? Pode ir à frente. A novidade é o Valor Notícia do Jornal de Notícia, ele vai trabalhar muito com suítes fotográficas, pode passar. A noticiabilidade, o JN trabalha muito mais com a fotografia a Gazeta do Povo que ilustra, e a JN é diferente disso, pode ir à frente. Pode ir à frente. Aí, vou te pedir mais um minuto, Jorge Pedro, porque isso aqui é importante. A formação escolar. No Brasil, os fotojornalistas, então, nessa época, todos eles formados em jornalismo. No Jornal de Notícias, todos eles formados em fotografia. E isso acaba dando uma diferença muito grande, né? Porque esse olhar, então, se transforma. Quando a gente olha, então, as fotografias, a gente vai perceber isso. No Jornal de Notícias, repórteres fotográficos muito mais concentrados na estética fotográfica do que necessariamente na informação da fotografia. E por conta da minha tese, concluí por conta dessa formação escolar. Há uma inserção do mundo histórico-cultural, né, que faz com que ambos tenham diferenças, pode ir à frente. Há uma conformação organizacional e profissional diferente também. Pode ir à frente, por favor. Tem duas questões que não são percebidas pelos fotojornalistas, que é a questão das normas, eles não percebem que eles são formatados, só que cada um dentro da sua redação. Então, o fotojornalista do Jornal de Notícias, ele repete aquilo que o seu colega fazia, assim como o fotojornalista da Gazeta do Povo. Pode ir à frente, é uma repetição de padrões, das estruturas de trabalho, pode ir à frente. E a conclusão, né, mas a principal, é que nós não podemos afirmar que os fotojornalistas de Portugal e Brasil tomam parte de uma tribo transnacional. Tá? Então eu concluo, né, que diferente do que o Traquina percebe com relação aos jornalistas, os fotojornalistas não fazem parte dessa tribo. Enfim, muito obrigada. Então temos precisamente 5 minutos para o debate. Foi o tempo que nos deixaram. Se alguém desejar colocar alguma questão. A fila do CEF. O CEF aqui. Os brasileiros conhecem bem. Posso? Sim. Na relação ao seu trabalho, foi considerada em algum momento a decisão de publicar essa ou aquela fotografia, por exemplo? Essa decisão é do fotógrafo de rua ou é do editor de imagens? Estou falando então do compromisso com a verdade relatada pela foto. Uma das minhas questões abordava isso, né? Quem fazia essa escolha? E nos dois jornais, os fotojornalistas faziam as escolhas. Em alguns momentos, o editor pedia mais uma fotografia, né? Mas, em geral, eles já faziam as escolhas. E tinha um motivo para isso. Porque se eles, nos dois jornais eles diziam isso, né? Se eles mandassem 4, 5 fotografias, sempre o editor ia escolher a pior. Então, eles já faziam a escolha e já mandavam uma única. Aí, às vezes, ele dizia, não, mas eu quero mais uma, mas eles sentavam em conjunto para fazer essa escolha. Gustavo. Na sua pesquisa, está sendo financiado pela prefeitura, alguém está... Não tem. Referiu aí os políticos? Não, na verdade, não tem nenhum vínculo com prefeitura. Na verdade, eles nem valorizam isso, na verdade. Não tem nenhum tipo de incentivo. Porque tudo que geralmente em prefeitura pequena do interior, tudo que vem de informação, né, para a população, de certa forma, abre os olhos, né, da população. Então, não, eles não valorizam isso. Nem me liberam, eles me liberam para... Porque eu trabalho no município também pela manhã, eles nem me liberam para realizar a pesquisa. Tem jornais lá, só isso? Não, porque lá só tem, na verdade, tem apenas o site da prefeitura, que tem as informações, e tem 2 blogs. E um deles é meu, então não vale muito. Já se vai candidatar a prefeito. Uma pergunta também para o Gustavo. Sei que a análise do discurso ela vai focar no objeto em si e não na questão da pessoa que cria a mensagem. Mas ali quando você coloca a questão da fotografia com o autor, o personagem, o leitor, a gente sabe que existe essa questão da intencionalidade. Né? E a gente vai passar ali por 100 fotografias.
Eu trabalho com a parte de design gráfico e não tem como não pensar no cara que elaborou a mensagem em si. E ele vai fazer uma seleção dessas fotografias, né? A gente está passando por isso agora no Jornal Nacional, por exemplo, onde eles queriam que fosse um tipo de mensagem, a mensagem da trilha, câmera, etc. Começou a se disseminar no YouTube situações muito longínquas daquelas imaginadas a princípio, e eles tiveram que abrir e mostrar situações ruins das cidades que as pessoas continuavam mandando, né? Então, pergunto para você se no seu trabalho você vai avaliar essa perspectiva também da intencionalidade colocada pelo autor da mensagem em si, porque se nós pararmos para pensar, é um cartaz elaborado pela prefeitura, né? Da prefeitura para os habitantes da cidade. Essa questão da intencionalidade ela vai ser muito forte, de mostrar uma cidade extremamente positiva, boa, e enfim, se eu quero fazer parte, eu quero fazer parte de algo bom, algo positivo. Isso vai ser avaliado ou você não pensa? Então, nesse cartaz eu não avaliei essa intencionalidade. Entendeu? Ao longo da tese, esse é apenas uma das análises. Na verdade, vão ser analisados vários vídeos. A proposta inicial é ter vídeos, pegar alguns vídeos. Eu fiz uma seleção de alguns vídeos do YouTube, certo? E analisar esses vídeos e depois fazer uma análise de Facebook e Instagram diante dessas publicações. Nesse caso aí, especificamente, que foi do cartaz, eu não fiz essa análise Não, a proposta mesmo foi analisar como é que a prefeitura realmente queria mostrar a imagem da cidade de El Marinho. Realmente. E a ideia mesmo de fomentar o que é positivo e tal, realmente. Porque em alguns momentos você colocou como a imagem que a sociedade tem de si. Porque na verdade, as imagens que estão ali inseridas foram cedidas pela população. Né? Então, cada fotografia ali é uma visão daquela pessoa que retirou a foto, entendeu? Mas, de certa forma, foi um recorte, né, feito pela prefeitura. Muito obrigado pelas questões, pelas respostas, muito obrigado a todos pela participação. Encerramos aqui o primeiro painel de comunicações. Teremos um intervalo de 1h30, mas agradecia que chegassem antes das 14 horas para o segundo e terceiro painel de comunicações. Já nos encontraremos então ao almoço e depois aqui de novo. Obrigado a todos.